É isso aí, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez com a derrota do Palmeiras para o Corinthians na final do Paulistão, nesse primeiro jogo, né? E agora o Palmeiras vai ter que correr atrás, fora de casa, para conseguir ser campeão desse campeonato paulista, né? E nós vamos conferir os melhores momentos desse jogo com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então, para você ficar por dentro de todas as notícias do Verdão que sai aqui no nosso canal, se inscreve e deixa o seu like para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos do Palmeiras aqui para você. E sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Voltando com linha de passe, imagens da vitória, sim, vitória do Corinthians no Allianz Parque diante do Palmeiras por 1-0, gol de Yuri Alberto. O Corinthians conseguiu não se classificou na Libertadores, mas conseguiu vencer o Santos, conseguiu vencer, faltou um golzinho, né, para passar pelo Barcelona, chegar na fase de grupos da Libertadores, mas vence um clássico, 2 finais de semana com vitórias em clássicos. E um deles, mais do que importante, na decisão do Campeonato Paulista no primeiro jogo, né? E aí eu te pergunto, professor Celso Zelt, o Corinthians agora é favorito contra o Palmeiras? Boa noite, William, companheiros, todos que nos assistem. Um favorito matemático, né? O Corinthians agora tem a possibilidade ou de ser campeão com empate, ou de ser campeão perdendo e ganhando nos pênaltis. É muito mais do que o corintiano queria, mas é muito mais do que o Ramon e seus comandados esperavam hoje. Sabe aquele ditado, foi buscar lã e saiu tosquiado? O Corinthians, nossa, meu Deus, o Corinthians fez o contrário. Nunca tinha ouvido. Também não. De onde vem isso? Pelo amor de Deus, em que planeta que vocês estão? Que vocês não lembro. Não, ninguém lembrou dessa. Então ouçam um samba do Luiz Airão que fala isso. O Eugênio já viu aqui. O Corinthians foi buscar lã e tosqueou o Palmeiras. Tosquear é tirar a lã do campo. Sim. Quem não entendeu o que eu estou falando. No seu próprio campo, né? Não foi, todo mundo que viu o jogo sabe disso, não é um futebol exuberante, mas havia também um comercial de uma farinha láctea que falava... Ele tá com as referências, inspiradaço. Há 1001 maneiras de preparar aquela marca. Essa é apenas uma delas, certo? Futebol é isso, tem várias maneiras de você jogar futebol. E para sorte do Ramon, tudo que ele planejou hoje deu certo. Do começo seguro, do primeiro tempo anulando o Palmeiras, principalmente depois daquele começo forte do Palmeiras, conseguiu botar a água da fervura. E ainda achou o gol com o Yuri Alberto, que também, se não viesse, o Corinthians sairia muito satisfeito hoje do Allianz. E tudo isso sem o Galo, hein? Tudo isso sem o Galo. Com a vitória, então, agora só não pode achar que é favorito absoluto. É uma decisão em que o adversário ainda é melhor, ainda tem um trabalho acumulado muito bom, e eu acho que tem um fator, essa é uma decisão que vai demorar. 10 dias. Tem 10 dias para o segundo jogo. É tempo suficiente para o Abel botar a cabeça no lugar, conscientizar seu time, e o Palmeiras descobrir, nós vamos falar acho que muito disso aqui, mas descobrir maneiras outras de jogar sem ficar sobrecarregando o Estevão 90 minutos. Acho que essa é uma questão para o Palmeiras resolver. E aí chega um momento do jogo, como sempre, muita bola levantada na área, dá para entender, porque do outro lado você também tem um adversário que sofre com isso, com a bola aérea defensiva, é um clássico do Corinthians nessa temporada, mas o Palmeiras tem feito isso com certa insistência. Eu vou passar, só uma coisa, então numa escala de 0 a 10, qual o nível de favoritismo do Corinthians agora? Aquelas fichinhas? Nas fichinhas, vai. Você que é bom nas fichinhas. Agora eu me permito dar o mínimo de fichinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem uma boa distribuição. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu estou nessa mesma proporção do Prof. E para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é um mandante... O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem vi. Deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho,
tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que foi o duelo estratégico, o Corinthians, para mim, mereceu vencer mais do que o Palmeiras. Eugênio, eu ia passar para você, ia deixar o Birner por último, só que na hora que os dois colocaram 6-4 de favoritismo para o Corinthians... Ele se manifestou aqui. Ele quer mais. Ele falou o quê? Ele falou o quê? Conservadores. É mesmo? 6-4 é pouco o nível de favoritismo para o Corinthians agora, Birner? Tudo bem, William? Tudo bem, Boa noite a vocês, o PAC, professor Celso Zelt, Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Não, acho que está bem... Tá de bom tamanho. Então por que eles são conservadores? Está provocando os colegas. É só isso. Aí na hora H, né? Pensei que ia falar um 7-3, um 8-2. Não, não, de jeito nenhum. Mas tem algumas coisas que precisam mudar. Porque, eu só estou dando 6-4 porque é o Palmeiras do Abel. Mas o Palmeiras do Abel não fez ainda um grande jogo em partidas relevantes esse ano. O Palmeiras do Abel falhou nas partidas decisivas no ano passado, ou pelo menos em grande parte delas. Isso teria mudado se houvesse a virada contra o Botafogo na Libertadores, mas o Palmeiras do Abel me chama muita atenção porque ele ainda tenta se encontrar. Parece que quando você olha o time buscando soluções de jogo, vocês falavam dos excessos de cruzamento, não parece um time que é treinado há tanto tempo por um técnico tão bom quanto o Abel realmente é. E do outro lado, tem um Corinthians que jogando em casa costuma ser muito forte, tá diante da sua torcida, e aí tem o cenário do campeonato em que a taça não é muito importante, mas o impacto do resultado numa final é. Porque se o Palmeiras perder, eu acho que o trabalho do Abel, que para mim é intocável no Palmeiras, então já estou deixando isso muito claro, vai ser questionado. E tem coisas que podem ser questionadas, para a gente entender se algumas decisões dele não têm sido as ideais ou se os jogadores não estão assimilando o que ele quer. Assimilado. E do outro lado, se o Palmeiras vira, o que não é nenhum espanto para quem tem, segundo nós aqui, 40% de chances, e quem assiste a gente pode discordar ou concordar, mas ninguém acha impossível uma virada, é uma tragédia para o Corinthians. Permitiu o tetracampeonato em Itaquera. Já era se ele tivesse perdido esse jogo, já seria. Sem dúvida. Então, o jogo de volta ficou ainda mais temperado, ainda mais apimentado depois do jogo de hoje. Dá para dizer que depois do jogo de hoje, a responsabilidade do Corinthians aumentou? Ela já era maior. E ela aumentou ainda mais. A vantagem aumentou e junto com ela vem a responsabilidade. Eu concordo, porque agora a expectativa de todo mundo, dos torcedores corintianos, é que o time consiga ganhar o campeonato atuando dentro de casa. Eu estava pensando aqui, viu, Eugênio, para passar para você. Quando a expectativa estava maior em cima do Corinthians, foi justamente quando o Corinthians refugou, né? Nos jogos em que a expectativa era maior em cima do Corinthians, foi quando ele refugou na temporada. E quando precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa, aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor está feliz da vida. E 1-0 é um baita resultado fora, encaminha bem aí o título. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com a derrota do Palmeiras. Acho que ninguém esperava dentro de casa o Palmeiras começar essa final com a derrota, né? Acredito que até mesmo os torcedores do Corinthians queriam, quem sabe, levar um empate
para poder em casa tentar, né, resolver, mas acabou ficando melhor do que o esperado para o Corinthians e o inesperado, né, para o torcedor do Palmeiras, que essa derrota, achei que a defesa do Palmeiras falhou demais, deixou, né, o Mikael mano a mano com o Yuri Alberto, achei que o Mike podia ter chegado para poder pressionar o Yuri Alberto, ele passou direto da bola e acabou ali facilitando demais pro Yuri Alberto ficar só no mano a mano com o Mikael, né, e acabou saindo esse gol do time do Corinthians. É detalhe, né, final é no detalhe, e acabou que o Palmeiras errou defensivamente, na minha opinião, pelo menos, né, e deu essa vantagem aí pro time do Corinthians. Agora vai ter que buscar um jogo aí heróico para poder conseguir esse título, né? Se tratando de Palmeiras, dá para acreditar sim que ainda é possível. 1-0 não é algo impossível de conseguir alcançar, mas a verdade é que dentro de casa o Palmeiras tinha que ter feito o resultado, e agora vai ficar muito complicado de conseguir buscar, né, essa virada fora de casa. Mas da mesma forma que o Corinthians veio e venceu o Palmeiras, o jogo está aberto, tem mais 90 minutos e é torcer pro Palmeiras estar no dia inspirado para conseguir essa virada, né? O que você achou desse jogo? Achou que teve falha na defesa do Palmeiras? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não se esqueça daquela moral, se inscrever no canal e deixando seu like para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!